Chegou o podcast que muita gente pediu. Agora é a hora da gente falar sobre osteoporose no idoso. Segura aí que a gente vai trazer tudo o que há de mais novidades sobre esse tema para você nesse podcast dedicado à osteoporose. Roda a vinheta! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Gericlés. E dessa vez a gente vai falar de um tema que, olha, frequentemente o pessoal pede. Chegou o dia de a gente falar sobre osteoporose. Finalmente, o podcast mais importante desse canal. Agora Não, chegou. peraí, isso é Agora exagero chegou. também. Não, peraí. Tudo bem que a osteoporose é comum, tudo bem que muita gente tem dúvida no diagnóstico, no manejo, no tratamento, enfim. A gente tem dúvida do começo ao fim, né? Mas é um tema também que eu acho extremamente gostoso de massa, estudar, é de massa. ler, e é algo que a gente se depara todo santo dia no consultório. O lasca de osteoporose é que quando você faz tudo certinho, nada acontece. Agora, quando você esquece de Aí, tratar, a paciente lascou. chega para você, Aí Aí fratura. fraturou. Eita, meu Deus do céu, eu esqueci de... Enfim, Lascou. mas para falar de osteoporose, a gente está aqui com ninguém menos do que Maíra Nóbrega, nossa amiga, colega endocrinologista. Maíra que já é da casa, né? Já veio Já me várias sinto em vezes. casa e sabendo que eu vim participar do episódio mais importante do canal. Eu tô me achando agora. Ô Maíra, Agora na época eu tô que tu me viesse achando. aqui, tu viesse falar sobre diabetes no idoso, que era também naquele dia, Rafa O deve ter mais dito importante. Mas já passou já. É. Porque Isso esse foi do é... ano passado. esse era do Esse é ano o mais passado. importante desse ano. Exato. Eu entendi o que você quis dizer. E tô muito feliz de falar desse tema, que é uma delícia, mas que realmente não é fácil, né? Não é fácil para o especialista, não é fácil para o endócrino, nem para o geriatra, para ninguém, mas que é muito bom. Saber a fisiologia ajuda muito também. Então vamos falar, vamos tirar as dúvidas. Estamos abertos aí para Eu tudo. tô, Maíra, com muita dúvida aqui para tirar. Jesus Nazareno, será que eu Então, sei? vamos lá. E olha, toda vez que a gente abre caixinha de pergunta, sempre tem alguma pergunta sobre osteoporose. Sempre tem, né? Um Um bocado. dia desse, acho que a gente preparando aqui para fazer o podcast, tu colocasse lá uma caixinha, Botei. foi uma enxurrada de dúvidas sobre osteoporose, né? Mais de 30 perguntas. É. Assim, o pessoal... Então a gente vai aqui tentar esclarecer aí, sanar essas dúvidas de vocês, combinado? Perfeito. Então, olha, por que a gente hoje decidiu falar sobre osteoporose, né? Daniel, osteoporose é uma das doenças mais prevalentes com o envelhecimento, né? A gente tem aí, sei lá, mais de 200 milhões de pessoas por ano que vão ter ali o diagnóstico de osteoporose. Mas aos 60 anos de idade, metade das mulheres já tem ou osteopenia ou osteoporose. Você tem noção do que é isso? Metade das mulheres acima dos 60 anos tem ou osteoporose ou osteopenia. Rafa, eu não me surpreendo com esse dado, tá? Porque no consultório, na prática, no dia a dia Quando a ali, gente vê, né? toda vez que eu peço densitometria, talvez eu conte nos dedos a senhora idosa e o homem idoso também, que não chega pelo menos com uma Uma osteopeniazinha. osteopeniazinha, né? exato. Então- E quando eu não vejo, eu digo, gente, É que estranho deve aqui, estar né? errado esse negócio aqui. Eu vou repetir, que eu não gostei, não. Então, saber diagnosticar e manejar bem osteoporose é fundamental, né, Maíra? E a morbimortalidade relacionada à osteoporose na mulher menopausada é maior do que a de câncer de mama junto com doença cardiovascular. Que Então, são as câncer de principais mama com doença cardiovascular. cardiovascular, a morbimortalidade da osteoporose com suas consequências, né, a fratura principal delas, é maior do que essas duas comorbidades juntas. Daí a gente vê o quanto é importante essa doença saber tratá-la de forma adequada, né? É isso que eu ia falar, né? Talvez seja dentro da geriatria uma das doenças mais impactantes em Exato. relação a consequências para o idoso de tudo aquilo que a gente estuda, né, dos grandes Is da geriatria, né? E, eventualmente, que você tenha potencialidade de reversibilidade de boa parte desses quadros com Exato. tratamento. E E tem aí aquela que- história, né? Quando você tem uma fratura de quadril, por exemplo, no ano seguinte a mortalidade chega a 30%, tem alguns Exato. estudos até mais. Disfuncionalidade. E não é nem só 80% alguma isso, viu? sequela, né? Eu E vejo- 80% alguma sequela, veja bem. É o seguinte, A disfunção. o paciente o idoso que fratura o quadril, como você disse aí, Rafa, 30% morre no primeiro ano, mas uma grande parcela mantém déficit funcional, Uhum. né? Não recupera a funcionalidade plenamente, ainda precisa, depois de um ano, estar usando algum dispositivo de auxílio à marcha, né?
Então, osteoporose, com sua consequência principal, que é fratura, a fratura pode ser um evento catastrófico na vida de uma pessoa idosa, Sim. né? E vai ter alterações que faz aquele ciclo de eventos, né? Então, o paciente que ele teve uma fratura porque aconteceu alguma coisa, teve uma fratura. Aí a recuperação dele é lenta, ele fica com medo de cair, vem Uhum. pitofobia, esse medo de aí vai gerar sarcopenia, Aumenta o risco de queda. alterações psicológicas, o paciente fica com mais medo, né? Ele vai ter ali um prejuízo de mobilidade muito grande, e isso aumenta o risco dele cair novamente, de ter outra É fratura. o ciclo vicioso E a da própria queda, ciclo né? coordenação também vicioso. Eu cai, estava né? assistindo, tem uma grande aula de um profissional da saúde chamado Dr. Duncan. Sim. Ele fala muito, na verdade, dessa questão, assim, que a gente fica fantasiando, se aumenta mortalidade. Mas como é que aumenta isso, né? Justamente porque o paciente fica acamado, vem uma Uhum. trombose Sim. venosa, ele faz embolia pulmonar, faz a predisposição para, de repente, para uma broncoaspiração, fica acamado, agitação, delírio, faz a medicação para melhorar o sono, reduz o nível de consciência, a broncoaspira, e aí vão vindo a mortalidade. Não é a Exato. pessoa pensar assim, fraturou o fêmur, pum, morre, e de repente Não, morre exato. súbita, Não, porque Exato. fraturou o fêmur, né? não é um negócio que o fêmur tava guardando que escapole quando a pessoa quebra, não, né? O negócio são as consequências. consequências. É. Então, assim, a gente tem que estar atento para diagnosticar precocemente a osteoporose e tratar de forma adequada, né? Isso. Acho que aqui a gente tem sempre no podcast uma finalidade muito prática, né? Quem escuta nosso podcast acaba o episódio aprendendo algo para a sua prática. Então a gente não vai falar tantas filigramas de fisiopatologia, né? Mas então a gente vai falar muito aqui, se deter muito a diagnóstico, né? E tratamento. Tratamento, principalmente. Eu quero Principalmente responder. tratamento, que é o pessoal que tem mais Eu quero dúvida. responder, Daniel, até o final desse episódio, perguntas como o que é que a gente vai fazer, como é que a gente prescreve Prolia, por exemplo, o denosumab, né? Como é que a gente vai prescrever teriparatide, quais são as indicações do romosozumab, o que é que a gente faz quando já está no holiday, será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Como é que a gente vai prescrever o alendronato, quem está ali na ponta, para aquele paciente que não tem tanto alto risco, né? Como é que a gente vai fazer o risendronato, se é melhor, se é pior, o ibandronato, qual é o problema dele? Então, tudo isso eu quero responder até o final. Tá, Perfeito. vamos lá. Vai ser podcast grande, Não, mas daqui para vai ser amanhã a gente animado. termina. Daqui para amanhã a gente termina. Olha, e aí, a gente sabe que a osteoporose. O cameraman ficou nervoso ali quando eu disse daqui para amanhã a gente termina. A gente sabe que a osteoporose, na grande maioria das vezes, a não ser que tenha a complicação que é a fratura, é uma doença assintomática. Então precisa de rastreio, né? Rastreio. Então o paciente não vai ter dor, né? Diferente do que muitas pessoas acham. O idoso chega dizendo, doutor, eu tenho dor no osso, eu tenho osteoporose, eu tenho dor no osso. Se eu tenho algum problema, eu pergunto assim, se eu tenho algum problema de saúde, eu perguntava se tinha alguma doença, dava errado. Eu perguntei se tem algum diagnóstico, dava errado. Hoje eu pergunto, você tem algum problema de saúde? Hoje em dia eu pergunto assim, você tem algum problema? Ponto. Porque aí, às vezes, eu não sei se você já viu, né? O paciente diz, ele tem diabetes, tem não sei o que, né? Tem doença? Eu disse, não tenho nada não. Aí, se esses 22 remédios que o senhor toma, disse, não, isso aí é para diabetes, para pressão alta, essas Mas tá coisas, tudo né? tratado, Não tô tem bem, nenhuma né? delas. Mas tô Não é ótimo. problema, não. Aí eu pergunto, se eu tenho algum problema? Aí disse, não, ainda assim eu recebo, não tenho. Aí eu pego um monte de remédio. Ele disse, esse daqui, não, isso é pressão alta, diabetes, não sei o quê. Bem, aí a osteoporose é a mesma coisa. Às vezes o pessoal nem comenta, né? Não tenho. Quando vê, você tá lá na prescrição, Aí alendronato. tem um 15 anos. alendronato, faz 15 anos tomar alendronato. E aí a gente precisa, mas como você falou, pesquisar, né? A gente precisa pesquisar, porque é uma doença que ela não se mostra. Ela inclusive tem um diagnóstico, um subdiagnóstico alarmante, porque a gente tem muita dificuldade para dar o diagnóstico, que é uma doença essencialmente assintomática. O paciente vai no máximo perder a altura, né? Se tiver dor, vai ser porque houve fratura, ou seja, já é muito alto consequência, risco, já é grave. já é grave, então osteoporose não dói, né? Osteoporose, ela vai ter fratura e a fratura dói, certo? E aí você falou aí de um ponto de perda de estatura, né? Então é importante a gente colocar isso aí, que depois dos 40 anos de idade, é esperada uma perda de estatura de 1 centímetro por década, tá? Então se o paciente está perdendo mais do que isso pode ser um grande indicador de fratura vertebral. Referências colocam, né, até 1,5 polegadas, que dá ali 3,8 centímetros de perda. Isso. Ou até Agostinho, que Rafa também cita, ele diz assim, entre uma consulta e outra sua, você já viu a altura desse paciente, a perda maior do que 2 centímetros, também é para chamar atenção. Exato. Né? Ele fala isso, né? Entre uma consulta e outra, se perder mais de 2 centímetros, você tem problema. E se tiver mais de 4 centímetros desde o pico, Isso. também
deflagra a necessidade. É a polegada e De meia. rastreio. É A o polegada e 3 meia, pontos, é isso aí, 4 4 centímetros, pronto, é isso aí. centímetros. Essa semana eu atendi uma paciente no consultório, eu disse, a senhora tem que idade? Eu achei ela meio gordinha, eu disse, eu vou calcular o IMC, né? Aí, eu disse, a senhora tem que altura? Aí ela, 1,62 m. Aí eu digo, é a mesma altura que eu, tô achando a senhora menor do que eu. Ela disse, espera, vem cá, chegue. Aí vamos, ela se sentou ali, eu tenho 1,68 m, certo? Ok, eu falei errado. Revelasse aqui no Foi. em pleno podcast. Cala a boca, doutor. cara. Eu tô aqui É pensando, 1,82 eu quis dizer. só, meu Deus, nossa. 1,82, mas veja. Aí eu digo, ela quase da minha altura, eu digo que tá alguma coisa errada. Eu disse, vem cá, chega. Aí medi ela, deu 1,57 m. Ela tinha perdido 7 centímetros do pico de altura dela. Aí ela disse, meu Deus. Aí ela tinha 1,64 m nos 20 anos de idade Nos dela, 20 quando ela anos ia de pro idade. baile, né? Eu digo, vem cá que eu tenho um exame pra fazer com a senhora. Vem cá, chegue. Mas é importante. Qual a idade dela? Agora tu perguntasse quantas polegadas perdeu, não. Eu não né? devia ter perguntado. Aí eu ligo pra Eduardo pra perguntar. Mas Ele é fala em importante, polegada, eu não É entendo, não. bem interessante o que o Daniel está colocando, porque é uma coisa que a turma já não faz, né? Quer ver a estatura do idoso antes de entrar no consultório. É porque eu divido o consultório com um endócrino, sabe? Aí essa Sim, endócrino tem muito uma. boa, por sinal. Tem uma. Tem o nome e Balança sobrenome, né? Tem. A balança top Aí a com balança ornamento. tem régua, né? Tem o Estadiômetro. estado de Não pode ômetro. não ter, né? Um É. endócrino não tiver Aí, estadiômetro. pois é, mas no consultório anterior eu não Então media, quer dizer não. que no teu consultório tu tem até um orquidômetro, sei lá. Claro, que é até- Tem até um negocinho pra ver a espessura do dedo, né? Pra ver Claro, a acromegalia, ele tem é. tudo. Mas Né? eu acho que Ele a é primeira dica prática é, se você não faz a altura, não mede a altura antes da consulta, faça isso. Que já, Exato. Exato. já é o diagnóstico pré-consulta. O cara já chega com o seu Já pode diagnóstico rastrear ali. ali, porque você tem essa altura do Não paciente. deixa passar batido uma cidade Beleza. importante, né? Agora, a gente tem muitos fatores de risco para desenvolver osteoporose, né? Então, raça asiática, o asiático ele tem uma tendência maior. Pacientes mais velhos, então mulheres acima de 65 e magros, homens né? IMC. acima de 75. Magro, não, então pessoas mais Eu sou o magras. protótipo da osteoporose. Você é protótipo. Branca, pequena, magra, IMC 18,5. Se tu fumasse, pronto. Acabou. É. E eu bebesse muito. É. Né? Ô, Maíra, tu já quer que eu te prescreva isso? Eu acho que a gente tem que fazer uma Preventivo, Tá. né? Profilático. Eu coloco até na minha aula a foto da paciente com Com cigarro. um cigarro Tabagismo branca, é péssimo. magra e com cigarro na boca. Então é E um tabagismo, copo de álcool. magrinha, bebendo. E a mesma mão que segura o Bebendo um cigarro, copinho segura de o. vodka. E com freestyle livre Diabetes. no Exatamente. braço. É, Com diabetes. freestyle livre no Mas braço. tem diabetes. Tem diabetes. Pronto, acabou. Exato. E sedentária, né? Pronto. Essa é Só a não tá na paciente. UTI, mas o resto. Algumas Não, outras comorbidades, né? Artrite reumatoide, algumas medicações também, Exato. corticoide. Hipotireoidismo, hipertireoidismo Hipertireoidismo, exato. especialmente, né? Doença de Cushing, né? Muito hipercortisolismo. Doenças você vai ter. intestinais que levam a má absorção, né? Crohn, Doenças hematológicas. Hiperpara, né? Hiperpara. Hiperpara. Ai, meu Deus, hiperpara. hipovitaminose D, doenças que levam a perda Hipovitaminose de D, cálcio. exato. Lesão neurológica que vai levar à imobilidade. Exato. Imobilidade perde massa óssea feito um cão. Pro idoso, Massa né? óssea e muscular rapidamente. Não, parece que Ou pega o seja, cupim risco ali. de queda. A gente tem um caso de um paciente que acompanha, de vez em quando o Rafa vê esse paciente também, um Sim, idoso, sim, acamado já há alguns mais bons do que 6 meses. Ele fez uma percalcemia que a gente investigou neoplasia. É. E não achou, E era só e era mobilidade, da né? A imobilidade. gente acha que a imobilidade É. dele é por hipercalcemia, porque não tem outro Não tem motivo. outro motivo. Não tem outro motivo. Ele tem uma baita escala também na região sacral que deve contribuir para a absorção ali do osso, né? É. Uhum. Mas DPOC é outra coisa que faz, né? Artrite reumatoide, como a gente falou, e por aí vai. Então, doença celíaca é outra Sim. também que pode levar a Ele isso, faz né? parte do rastreio, né? Faz parte do rastreio. Então, é uma daquelas Doenças hematológicas. doenças seria. hematológicas que a eu gente acho que é o precisa idoso que fazer. não tem um fator de risco assim contundente e está com osteoporose desarrumada para a faixa etária que você esperaria encontrar. Exato. É. Tá. Mas assim, ser idoso, e a gente está falando aqui provavelmente para profissionais de saúde que atendem idosos, então você tem que saber que seu paciente idoso, ele já tem maior risco de ter Acabou. Uhum. osteoporose. E olha, pessoal, a gente falou muito aqui de mulher, mas homem Também. também tem osteoporose, tá? Lembrar daquele homem, principalmente, que tem ali um CA de próstata, que faz uma terapia de privação androgênica, que é um grande efeito colateral dessa terapia, né? É fazer osteoporose. Drogas em geral são, né? Então, anticonvulsivantes são muito famosos por levar a Uhum. baixa mineralização óssea, né? Até os antidepressivos em níveis seletivos de recaptação de serotonina Então, tem lá o warning, né? O alerta de que podem aumentar o risco de Doses fratura. altas de levotiroxina, né? Sim. Né? É tanto que o paciente também que tem câncer de tireoide, tem que deixar o TSH supresso, faz parte do tratamento se fazer profilaxia de osteoporose. Tá Então, vendo? esse paciente tem que fazer cálcio e vitamina D. Pois é. Perfeito. Então, é isso. Um dor de E bomba de próton. Sim. E IBP, exato. IBP, bem É. lembrado. Revisão que- de IBP, cálcio. é, Inclusive tem meta-análise Hum. de uso crônico de IBP
levando a aumento de fratura Exato. osteoporótica. A velha condição que você não deixa prescreve quando deve, BP, deixa aquela Os droga pacientes, ali, não igual vai o fazer mal, Lindronato, não. faz 30 anos de faz mal É BP. para não, proteger o deixa lá. estômago, É. né, Aí doutor? tome Se pólipo no proteger de estômago, quê, rapaz? tome pólipo no estômago, vai ficar fazendo Deixa- É endoscopia a porque é cada muito 2 anos. remédio. Eu digo, e mais um, aí te bota. Não, é justamente a justificativa. Se tiver indicação, usa, mas vê lá se de repente não vale a pena deixar prescrever, né? Olha, Exato. eu prescrevo IBP com muita cautela hoje em dia. Bom, mas como é que a gente rastreia e diagnostica, então, osteoporose? Né? O diagnóstico. Vou deixar a Maíra falar, que a gente tá sem deixar. O podcast já É tá que com todo ela. mundo podcast, sabe muito, então Não, eu tô aqui, tô aqui É a vida, aprendendo, né? inclusive. Vou deixar a Maíra falar. Rastreio, Daqui a pouco ela vai por pegar a bebida e o cigarro. Vai ficar vendo o isso, esperando podcast. minha receita aqui do Alendronato. Bem, o rastreio clássico da osteoporose é com a densitometria, né? É um exame que aqui no Brasil a gente tem até certa facilidade de solicitar, né? Por aí fora até um pouco mais difícil. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, né, eles são muito mais criteriosos em pedir essa densitometria, a gente tem de fácil acesso. Então, a densitometria, ela tem lá o seu score T, o seu score Z, ela me dá a densidade mineral óssea, e com isso a gente consegue estabelecer se o paciente tem osteoporose, osteopenia, ou se ele tem uma densidade mineral óssea normal. Lembrar que o diagnóstico de osteoporose a gente dá para mulheres pós-menopausa e homens após 50 anos, né? Se o paciente tem uma densidade mineral baixa antes dessas idades, a gente fala de baixa massa óssea. Então, não 40 anos de idade. osteoporose. 40 anos de idade. T-score menos 2,8, Isso não é osteoporose, Não é isso é osteoporose. baixa densidade mineral óssea. só não é vai ser osteoporose. osteoporose se ela tiver uma fratura de baixo impacto, né? Que Entendi. é equivalente a uma queda da própria altura ou menos de Entendi. impacto. Então, a gente vai fazer o T-score e o Z-score. Lembrando que o T-score é aquele que compara com pessoas mais jovens, porque a gente só compara o que não presta com o que presta, para a gente saber quanto que ele não presta. Entendeu? E o Z-score, a gente vai usar ele para comparar com o coleguinha do lado. Porque Exatamente. aí a gente pega assim, todo mundo que não presta e compara. Tem desses que não presta, tem um que não presta muito. Então é porque deve ter alguma coisa Secundária, errada, né? secundária. Exatamente. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você vai comparar o idoso com o jovem para saber se ele tem osteoporose. Eita, Uhum. tem. O que é osteoporose? É o risco aumentado de fratura. Né? Então, eu tenho, de fato, um prejuízo na arquitetura óssea e aumento o risco de fratura. Ponto. Agora, desses todos que tem aqui, idosos, eu vou comparar agora com outros idosos. Aí, um está muito ruim demais. O nome daquilo é osteoporose secundária. Possivelmente, a gente vai ter que ir atrás de E o uma score outra... Z é Então- sugestivo. E lembrar que o ponto de corte, aí não é menos 2,5, é menos 1, menos 1,5, né? Desse score Aham. Z para a gente pensar em doenças secundárias. E doença secundária, quando a gente fala, é a gente pensar que essa osteoporose está sendo causada não é somente pela idade, pela... Isso não é pe- primária. não é Sempre primária, uma daquelas doenças que a gente foram falou. citadas. Às vezes é um mieloma, às vezes é uma doença celíaca, que está Isso piorando, às faz vezes é um parte. hiperpara, né? Lembra que a celíaca às vezes se manifesta só pela osteoporose. Imagine Então, assim, só. a gente não espera. Algumas doenças a gente vai solicitar se tiver algum estigma clínico, Cushing. Né? É. Se você tiver algum estigma clínico, faz parte do rastreio se investigar Cushing. Uhum. Mas celíaca não. Mesmo pacientes assintomáticos, faz parte do screening de rastreio a gente avaliar se esse paciente tem doença celíaca, fazer uma eletroforese de proteínas, um hemograma, cálcio urinário, né? Tem pacientes que têm uma perda aumentada de cálcio na urina, hiperparatiroidismo, a gente não pode deixar Exato. passar. Então, a gente tem o critério densitométrico para dar o diagnóstico de osteoporose, que foi isso que você citou. Vocês citaram. T-score Score menor que menos do que menos 2,5, tá? Lembrando que entre menos 1 e menos 2,5 é o diagnóstico densitométrico de osteopenia, tá? Mas existe uma outra forma também de a gente dar o diagnóstico de osteoporose sem a densitometria. Qual é ele? Eita, que eu gosto demais desse. Quando eu boto pro residente fazer o tratamento, ele fica tudo nervoso. Eu não sei por quê. Porque as pessoas não têm prática de dar o diagnóstico de osteoporose e iniciar o tratamento por essa outra forma que a gente vai dizer agora. Não é? Que é o quê? Quando eu tenho fratura por fragilidade. Perfeito. Se eu tenho fratura por... Minha gente, o que é osteoporose? É risco de ter fratura. Se eu já fraturei, qual é meu risco? É Já mais foi, de 100%. já foi. Já foi. O risco de novas fraturas é E isso vale para aumentado. qualquer coisa na medicina. A principal fator de risco para dar ruim é já ter dado ter ruim dado. antes. Já ter Exato. dado ruim. Já deu ruim, minha gente. Então Acabou vai isso. dar de novo. Né? Não é? Então, É isso. ou se o paciente tem também um risco elevado de fratura medido por alguma ferramenta de estimativa de risco, que a ferramenta que mais se Certamente. utiliza
é hoje o Que aí é o FRAX. risco Perfeito. também. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa importante, o que é fratura por fragilidade, Exato. não é? Porque aí, mas é fratura por fragilidade. Sofri um acidente. Foi Fragilidade. atropelado por um ônibus, né? E o ônibus estava em alta Nem velocidade. precisa ser ônibus, a bicicleta já Já vale, ajuda, já né? não é Pronto. fragilidade. Não, mas veja mesmo, né? Olha, se sobreviveu, se sobreviveu, Rafa, a gente pode até pensar se tem osteoporose. Um ônibus em alta velocidade pegou e quebrou o fêmur, veja. Saiu no lucro. Eu iria dizer que esse Não, cara talvez nem tenha osteoporose. Não Se ele tem, só teve não isso. tem, não Quais tem. seriam, quais seriam então aí dessas fraturas pro. Fragilidade é quando a energia é equivalente a uma queda da própria altura ou menos, né? Então, o Uhum. paciente ali caiu, né? Fraturou o punho, aquela fratura de Colles, né? Uhum, Fratura de fragilidade. Caiu, quebrou o fêmur, do nada, descendo ali um degrau, com uhum, o peso do próprio corpo. Isso é fratura de fragilidade. Então, isso uhum. não inclui, né, nenhum tipo de acidente que envolva uma energia maior. Como, Entendi. por exemplo, Um atropelamento por um ônibus de em alta bicicleta, velocidade. de bicicleta. O ônibus aí já nem se Rafa fala. fala até de costela, eu achei bem interessante, Rafa, que eu vejo muito um paciente idoso meu com Uhum, histórico de fratura de costela, algumas vezes de um acidente de 30 anos atrás, uhum, que uhum. fica aquele calo ósseo ali, que não é Sim. uma coisa mais vingida, mas quando dá frio dói, né? É. E aquele idoso que caiu, de repente, por cima da cuidadora, não teve uma fratura de fêmur, mas teve uma Uhum. fratura de costela com uma luxação de ombro e tal. E eu achei bem interessante o dado também É, como também. critério de fratura de fragilidade. Porque são. Lembrar que pode ter fratura de úmero Úmero. proximal Exato. também, Eu já né? tive paciente, foi da roupa, pô. Quando levantou o braço Fratura pra de trás, úmero, quebrou o úmero. fratura de Isso é úmero assim. proximal, fratura de rádio distal, Rádio, né, de antebraço, fêmur e uma fratura, pessoal, que passa batido com muita frequência, é a tal da fratura vertebral, Fratura né? vertebral. Uhum. Apenas, esse dado eu sempre gosto de dizer para os residentes, apenas 30% das fraturas vertebrais serão fraturas sintomáticas. Ou seja, a maioria das fraturas vertebrais são assintomáticas. O que quer dizer com isso? A gente só vai descobrir fazendo uma busca ativa, o Isso. rastreio, né? E isso é mais um dado. Muitas vezes o paciente tem ali uma osteopenia, ou nem tem osteopenia densitométrica, mas se ele já tem uma fratura vertebral, um encunhamento vertebral, que a gente vê isso quando a gente solicita uma radiografia de coluna dorsal e lombar em perfil, a gente já vai dar o diagnóstico de osteoporose. Acho que a gente não tem história natural, porque só 30% é sintomático. Esses assintomáticos a gente não tem história natural. Algumas situações que eu me deparei, o paciente idoso, ele cai, de repente, com o cóccix diretamente no chão, né? Ou então ele cai de uma cama, quando vai para a emergência, que faz um raio-x, não vai mostrar nada. Uhum. Nesse quadro agudo, você não está procurando uma coisa sintomática, e sim sintomática, mas você não vai ver nada. De repente, quando você vê, se fizer uma tomografia, se tiver chance de fazer tomografia, você vai ver já algum grau de acunhamento, de achatamento. Quer dizer, raio-x pode ser falso. Um raio-x velho e tal, e a turma não dá valor a isso. Uhum. E depois, muito tempo, depois vai no seu consultório, isso já é um dado positivo para você pensar em fratura vertebral patológica. Ou quando o paciente está até negativo naquele momento, mas só vai apresentar achatamento da coluna um mês depois. Ou seja, tudo isso, essa conversa comprida que a gente fez, ela vai explicar, vai dar pra gente uma conduta, que é, se o paciente tem ou uma suspeita de uma dor lombar ali, que pode ser por causa de uma fratura, ou ele tem perda de altura, ou ele tem uma osteopenia, eu tenho que fazer rastreio dessa coluna. Então eu faço um raio-x dessa coluna e eu vou ver se ela tem alguma fratura. Lembrando que fratura de coluna não é um rachão feito um copo que quebra, né? E você dá os pedaços, os bagaços lá, não. A fratura de coluna osteoporótica, aqui é a fratura de fragilidade, ela é um acunhamento, como o Eduardo falou. É um achatamento que pode ser anterior, medial ou posterior. Pode ser um beicinho na parte superior da vértebra. Um beicinho na parte superior. Um peixinho na vértebra. Não é? Pode ser um rachão. Um beiço. Um beicinho. Ele faz uma ondulação na parte superior, faz um beiço Um superior, né? beicinho, é. Um peixinho, geralmente. Pode ser. Tão bonitinho, né? Então, veja, pode até ter um rachão quebrado, feito um copo que quebra, sabe? Um trinco no meio. Trincado, não. Pode até ter, mas não é o que a gente espera. A gente espera achatamento. E quando a gente vai olhar esse raio-x, você vai procurar achatamento. E de acordo com a potência desse achatamento, do tamanho dele, a gente vai dizer se aquela fratura tem uma importância maior ou menor. Importante também ver no quadro agudo se ele tem preservação da parte posterior, né? Se ele tem sustentação, porque senão já é indicativo de cirurgia
da própria fratura da emergência nessa situação, né? Bom, mas a gente, às vezes, pode até dar o diagnóstico de fratura pela própria densitometria, né, Maíra? Com VFA, né? Como é o Exatamente. VFA? Com a utilização do VFA, a gente consegue ter esse dado a mais. Deixa eu usar meu inglês. Mas o que é Por exemplo, Deixa eu o que usar é meu o inglês, VFA? deixa eu Vai, usar meu inglês. você É mostra, o fala isso. Vertebral Fracture Assessment, que é o VFA. Isso a gente tem que especificar. Em alemão é como mesmo? Em alemão eu vou dizer não. Vixe, Eu não treinei. Eu não sei dizer vértebra em alemão. Ó, o que é que a gente vai E vem fazer? de graça, né? Né? Nós temos o VFA vem de graça. Você só baixa pedir a mais, porque tá lá. Às vezes não vem. Não vem, Vici. Às vezes não você vem. tem que pedir densitometria óssea com Com VFA. VFA. O preço Não, pior que não. né? Eles aumentam o valor? Aumenta o valor. Tem lugar que ele tá incluso, ele Sim. sai o VFA e o povo não olha, né? Sim, Uhum. Que sim. já, e o plano paga, tá tudo certo e ninguém teve custo. Mas eu já tive casos, não sei se mais aconteceu com ela, Valoroso. e eu pedi VFA e eu disse, a gente não faz, só particular. E o paciente teve que pagar para fazer. Eu peço muito com VFA. Na verdade, na maioria das vezes eu peço com VFA. Eu não me lembro quando é que eu não peço. Na verdade, eu peço todos com VFA. Agora, Por quê? ele vê, eu acho, o acunhamento pela véspera da lombar. Ele não vê tudo, não. Ele só vê pela referência indireta, né? Não, eu acho que é tudo. Eu Não, acho- é lombar, porque você como normalmente se fosse pede utilizado, densitometria né? óssea, Isso, coluna são lombar e utilizados. peso proximal. não sei. Agora Eu acho que é fiquei- por relação. Só um detalhe, tá? Normalmente, quando a gente vai pedir a densitometria óssea, o indicado de praxe é a gente pedir densitometria óssea de coluna lombar e fêmur proximal. Mas existem algumas situações que a gente deve pedir de rádio distal. Então, aquele paciente obeso, que tem dificuldade de entrar na máquina da densitometria, ou é um paciente que tem, por exemplo, Artefato, né? que tem uma espondilose lombar importante, ou tem ou tem claramente uma atelomatose de aorta abdominal importante, que pode superestimar a densidade mineral óssea da coluna Se lombar. o fêmur não puder ser utilizado também, ele tiver Isso. uma placa, uma cirurgia, uma prótese. Perfeito. Ou quando você tem um paciente que você tem, por exemplo, hiperparatireoidismo. No Exato. hiperparatireoidismo, normalmente a gente tende a Perda ter do osso uma cortical. perda do osso cortical mais importante, e E aí lembrando, Daniel, que por mais que o rádio sirva para diagnóstico, ele não serve para segmento, né? Até a gente não pode acompanhar o ganho de massa óssea por essa incidência do rádio. Isso. E não só isso. Se eu tiver só osteoporose em punho, em rádio, isso não indica também tratamento. Exato. Porque isso é o que confunde muita gente. Eu já vi. Endócrino chegou para mim essa semana, paciente que tinha De de coluna. coluna, de fêmur e 2,8 no. Não era nem por rádio tá isso. Eu tenho No coluna rádio, fêmur, você é. não tem um hiperpara. 2,8 no rádio fazendo alendronato há 3 anos, Uhum. sabe? Eu digo, gente, o que é que aconteceu aqui? agora lembrar que fratura de rádio distal Aí indica. de baixo impacto, você tem que ficar de olho nesse paciente. Esse Sim. paciente já tem um diagnóstico de osteoporose. Então, resumindo, uma coisa é diagnóstico, tem osteoporose no rádio, mas isso não indica tratamento, porque Exato. o tratamento não vai diminuir a fratura que esse paciente teria no fêmur e Exatamente. na E coluna, se eu não, ok? se eu não conseguir usar outro sítio, eu posso usar o rádio, né? Sim. Mas ele não serve para ver resultado de tratamento. Ele não serve para segmento, unicamente para diagnóstico. Ele é altamente sensível, pouco específico. Exatamente. Beleza. Perfeito. E no hiperpara tem um lugar especial no coração. Onde é que a gente acha a ferramenta Frax, Maíra? Se colocar no Google, abraço Frax, aparece. Com 2 S. Com 2 S, abraço com 2 S. Não é abraço, gente. Não é abraço de abraço, Abraço, é Frax. abraço. Vai ficar sem achar, né? Vai ficar sem achar. Você vai dar um abraço no Frax. A sonoridade foi proposital. Deve Exato. ser. Tá. Mas o É. Google acha. Se Então, você botar abraço de abraço, E o Google, ele resultado acha é tudo. quadril 3%. Isso, para dizer que é alto risco, né? Risco de fratura quadril 3% e 20% Na fratura maior. fratura maior. Isso se não for por indução por osteoporose, por glicocorticoide, né? Se for por glicocorticoide, aí você baixa o limiar, é 1% para quadril, para indicação de tratamento, ou 10% para fratura maior. E essa eu não sabia, É. não. Lembrar, 1% pessoal, quadril e que 10% fratura maior. lembrar, eu costumo dizer que o Frax é o score de Framingham Da cardiologia. da cardiologia, o Frax é o score de Framingham para osteoporose. Osteoporose, Né? né? Por quê? Porque você vai pegar alguns dados clínicos do paciente, né? Fatores de risco do paciente, e você vai estimar risco desse paciente vir a ter um desfecho, que no caso aí o desfecho é fratura de quadril, fratura geral. Há uma nuance, né? Há críticas ao Frax, tá? Por exemplo, o Frax, ele não leva em consideração uma coisa muito importante, que é queda.
Se o idoso ele está caindo com frequência, mas ele tem uma osteopenia, mas está caindo com frequência, é meio que óbvio de se esperar que o risco desse paciente vir a ter uma fratura é Ou maior. seja, E por isso, Então, e por isso a gente tem que atentar para colocar nesse risco, nessa estimativa de risco, o fator quedas. E outro ponto é dose do corticoide exato. E diabetes, né? e diabetes. Diabetes, né? Porque diabetes, né, Maíra, aumenta também risco de Muito. E fratura. diabetes piora não só a densidade mineral, como a qualidade do osso, né? Então, às vezes, o risco de fratura do diabético é até subestimado pela densitometria, porque a trabécula do osso fica mais frágil, né? Piora a qualidade. Então, o que a gente faz no Frax, geralmente no Frax normal, sem ser o Plus, é colocar quem tem diabetes como se fosse artrite reumatoide. No lugar da artrite No lugar reumatoide, de né? diabetes, você marca olha o artrite bizu aí. reumatoide. Então, Olha o bizu aí. isso não é da minha cabeça, não é voz da cabeça, isso é a orientação mesmo. Mas poderia ser, eu até aceitaria, do mesmo jeito. Eu aceitaria, né? Não, então marca como se fosse artrite reumatoide. Na verdade, o Substituição. Frax foi construído, foi idealizado pelo Dr. Canes, lá da Universidade de Sheffield, e ele é reumatologista. Se fosse Ele- por endócrino, teria Ele diabetes. puxou a sardinha, ele puxou a sardinha para Se reumato. fosse o geriado, tinha queda. Tinha Tinha queda. Eu acho que faltou ter 3, era É. pra ter um de cada. Faltou ter um Mas esse- consenso ali, Mas eles reumato. fizeram o Plus agora? É. o Frax? E aí, outra coisa que o Frax Plus também adiciona é um score, que é o score TBS, Trabecular Bone Score, que é nada mais nada menos que um software que os aparelhos de densitometria óssea estão começando a trazer esse software, que ele vai avaliar na coluna lombar indícios de como está a microarquitetura Óssea. vertebral, tá? Microarquitetura óssea vertebral. E aí ele dá esse score, esse TBS, que também aumenta a probabilidade de acurácia de estimar risco de fratura. Mas Então, ainda não tem uma Então, coisa... Frax Plus, se vocês colocarem Frax Plus, vocês vão Ah, sim. entrar, vocês podem registrar-se no Frax Plus e você utilizar o Frax Plus. Ainda está na versão beta, tá? Ainda não tem um aplicativo com Frax Plus, Muito mas ele atualizado, traz, vice. ele traz essas novidades a mais. TBS, Trabecular Bone Score, quedas, leve em Dose consideração dose corticoide e outra coisa, leve em consideração também a densidade mineral óssea lombar, porque lembremos que o Frax, ele Só só usa leva em fêmur. consideração a Exato. densidade mineral óssea. Ele fêmur. pegou o Frax e corrigiu As falhas tudo, do Frax. e pegou tudo, né? Eu gosto de quando o Dr. Duncan diz assim: você vai ter que ter a sua páginazinha da internet aberta lá no seu computador, porque vai ter que fazer o Frax. Não dá para correr do Frax, não, Exato. né? Nas situações em que ele for cabível. Mas eu aprendi isso com o Dr. Eduardo, viu? Lá no, Então, no, vice-versa. no HC. E aí, citando Gomes, do Framingham, a gente também tem limite etário no Frax. Uhum. Eu quero saber de tu, como é que tu faz na prática. Eu dou uma gambiarra minha, mas eu quero ouvir tua gambiarra quando é aquele paciente ali acima de 90 anos, que haja alguma indicação, que exista indicação de tratamento, como é que seria? Eu Como é tô que tu vendo se eu tenho, faz? tô tentando lembrar se eu tenho algum paciente acima de 90. Eu fiz Ela também, encaminha pra mim, aí eu peço, entendeu? 90. Então, assim, o que é que eu fiz? O cara tinha 92, a senhora, na verdade, tinha 92 anos de idade, ainda tinha indicação de tratamento, o tempo de benefício estava dentro da faixa de 2, 3 anos, ela tinha ali pelo menos 10 anos, eu estimava. Uhum. que ela Aos pudesse 102 tu haver. estimava a vida dela. Eu sei, a gente tá vendo essa realidade chegando, batendo na porta, né? Exato. E aí, o que eu fiz? Eu botei 90. Coloca no máximo, exato. Ok. Achei colocar no máximo também assim. Isso é com base em voz da cabeça. Porque não, porque Tá? Isso É, aí eu Isso é vi. baseado no que eu Porque não acho. tem No cão que eu caçar com acho. gato, né? Exatamente. Coloca bom. no máximo. Baseado no meu sentimento, no meu feeling. Vamos falar de tratamento, não? Ó, galera, a gente acabou se empolgando aqui, né, nessa primeira parte do podcast. A gente vai dividir a osteoporose em duas partes. Então, olha, a gente vai dar continuidade e vai gravar um segundo episódio sobre tratamento de osteoporose, beleza? Forte abraço e a gente se vê, no próximo episódio. Tchau, tchau.